Boa noite a todos os presentes. Está aberta a 17ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura, realizada hoje, dia 25 de maio de 2017. Tudo bem. Eu requeiro que o primeiro secretário proceda à chamada dos senhores vereadores. Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, César Augusto, Dirceu de Oliveira, Bete Manuel, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Dr. Maurício, presente. Dr. Rafael, presente. Tendo o quórum necessário de abertura, eu requeiro que a vereadora professora Marisol proceda à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A leitura de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra a vereadora Bete Manuel. Tem que a sequência? Boa noite a todas, a todos, colegas vereadores, a imprensa, falada, escrita, pessoal da Guarda Municipal, obrigado pela presença, os professores, Benê, que eu gosto muito. Eu quero falar que ontem nós fomos a Brasília porque nós não estamos, pelo menos eu e muita gente está contra a reforma da Previdência, dos trabalhadores. Então, a reforma da Previdência, sua aposentadoria é em risco, tá? Anunciada por Temer a propaganda como necessária para que no futuro as aposentadorias sejam garantidas. A reforma da Previdência é um atentado a todos os trabalhadores da ativa ou com ou sem carteira assinada. Ao elevar e vincular a idade mínima de 65 anos de idade, com mais de 20 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, na prática, o governo quer que os trabalhadores conformem em nunca receber o valor integral das aposentadorias. E uma das consequências imediatas da reforma, se aprovada nos termos estabelecidos, é a fuga em massa dos trabalhadores do mercado formal de trabalho. Num cenário em que o desemprego, que aumenta dia após dia, é uma ferramenta neoliberal de promover os índices de crescimento econômico do país, às custas do empobrecimento e redução do consumo da população. A reforma da Previdência está tramitando via proposta de emenda à Constituição, PEC 287, e as centrais sindicais estão unidas, realizando atos, dias de luta e mobilização em Brasília, para pressionar contra as mudanças que estão sendo impostas. PEC do fim do mundo. A PEC 241 foi aprovada no Congresso e sancionada por Temer no final de 2016, sendo o apagar das luzes para a infraestrutura pública do país. O teto dos gastos reduz drasticamente o orçamento por 20 anos para ações das áreas da saúde, educação e segurança, além de vincular a prestação de contas de estados e municípios aos reajustes salariais dos servidores públicos. Esse foi o primeiro dos retrocessos emplacados por Temer e por seu Congresso, que não representa os anseios da população brasileira. Chegando a Brasília ontem, um tamanho de um sofrimento, fomos de ônibus, voltamos de ônibus, um aperto, um calor. Aí fomos até o Planalto, muitas pessoas
deveria ter mais ou menos umas 350 mil pessoas. Fomos recebidos pelos policiais com balas de borracha, bomba, que lá de longe arde o olho da gente, a gente chora sem querer, né? E pior de tudo, que a gente também está fazendo um trabalho para o pessoal que nos atacam. E esse pessoal que ataca, nós tivemos informações que são pessoas de lá mesmo que formam esse grupo para atacar o pessoal e falar que a gente foi fazer vandalismo. Espero que a imprensa e o pessoal brasileiro não acreditem nisso, porque senão vai ter que temer a aposentadoria de vocês. Cuidado com as suas aposentadorias. Eu queria lembrar também de agradecer ao Luan ele fez um belo posicionamento como presidente aqui, né, Luan? Obrigado pela sua atuação. Queria lembrar também que o pessoal da Morada Nova continuam reclamando. Diz que nós paramos de ir lá, parou tudo também. Eu queria ver se isso procede, se é verdadeiro. Queria falar também que a reclamação das ambulâncias continuam e peço para que o pessoal que toma conta disso reveja isso. E falar também que o pessoal do Hospital Municipal, o pessoal da saúde ainda descontente com as horas extras, com falta de funcionários. Tem pessoas, colegas nossos, que estão em desvio de função, que deveria estar lá dentro do hospital, trabalhando, cumprindo o seu trabalho dentro do hospital. Mas essa posição vou deixar para a próxima quinta-feira. Obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Lua Postirola. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, imprensa. Subo essa tribuna hoje para falar que nossa cidade, em meio de tantas notícias ruins que percorrem, que seguem nosso país, nossa cidade, nessa semana, recebeu a notícia que o Dr. Gary Pacheco está novamente entre os 6 mais influentes na saúde. Então, tenho certeza, tem um requerimento correndo nessa casa, é a autoria do vereador Dr. Rafael, cujo todos os vereadores devem, acredito que vão assinar esse requerimento de congratulação, pois o Dr. Pacheco leva Itapira mais além. O Dr. Pacheco leva o nome da nossa cidade, leva o nome de sua empresa, na contramão do que o Brasil vive hoje, né? Ligamos a televisão, vivemos um país com total descrédito moral, com total descrédito econômico, e recebemos uma notícia que um doutor da nossa cidade, um empresário de Itapira, está entre os mais 100 influências da saúde. Então, isso é algo muito importante para a gente, é algo que a gente tem que reconhecer e valorizar. Diante dessa questão, o Dr. Pacheco representa uma empresa tão grande no nosso município. Recebo também hoje uma notícia fiquei muito feliz. De janeiro a abril de 2017, Itapira, dentre as cidades da região, passou com um saldo positivo em geração de empregos, segundo os dados do CAGED. Então, sim, temos falhas na prefeitura, mas as coisas boas, as coisas que acontecem, como essa de gerar 467 de saldo positivo em geração de empregos de janeiro até abril, é algo muito feliz, é algo que deixa muito contente. É algo que vem sendo caminhando, vem sendo valorizado, é algo que o nosso executivo não deixou de lutar e não vem deixando. E chegou esse papel em minhas mãos hoje, um dado do CAGED, que Itapira, comparado com cidades de toda a região, está bem à frente, muito mais que o dobro, muito mais que o triplo. Então, isso é algo que deixa a gente muito feliz. O nosso prefeito tem que continuar incentivando todas as empresas, buscando trazer novas empresas junto à sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e isso é a nossa parte. Na última semana também, eu pude estar viajando a Santa Rita de Caldas, em uma romaria com um pessoal que há 6 anos fazem ela de bicicleta. Então, pude acompanhar essa romaria. Mas nós, como estamos no meio político, além de acompanhar a romaria, além da devoção, nós passamos a observar a cidade, né? O que tem de bom e tentar agregar para a nossa cidade. Então, trago aqui uma festa de maio dos moldes que acontece em Itapira, em Santa Rita,
com uma proporção, falando em tamanho, 4 vezes maior de nossa cidade, mas uma organização impecável também, pelo tamanho, pela proporção. É uma excelente organização no recinto fechado. Então, isso eu acho que é algo que nós, vereadores, podemos começar a pesquisar, buscar e estudar para adequar a nossa cidade, trazer novas ideias para a nossa cidade. Eu acho que é isso que está precisando. Na questão Morada Nova, quando a nossa vereadora Beth Manuel falou, tive em contato com o Tiago essa semana, cujo ele estava até marcando uma nova reunião semanal com o Jefferson, síndico do local, para pontuar toda essa parte social que pertence à Prefeitura Municipal de Itapira. Então, tive o prazer de acompanhar essa conversa. Tenho certeza que o andamento vem acontecendo por parte da Prefeitura. Por parte da Rivenda, sim, nós, vereadores, temos que continuar essa cobrança, que muito do que acontece no Morada Nova é parte da construtora. Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Boa noite a todos. Está com a palavra a vereadora professora Marisol. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa escrita, falada, internautas. Presidente, eu gostaria de pedir permissão para eu fazer uma pequena homenagem, se o senhor me permitir. Se tem uma qualidade que eu tenho, é a gratidão, se chama gratidão. Também gostaria de aqui cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, na pessoa da Rosana, professora também, guerreira, que também fez parte dessa história maravilhosa, que se hoje eu estou aqui, eu devo muito a vocês duas, ao meu esposo, aos também meus companheiros, a Rosine, a doutora Maíra, o Alexandre Alberti, o pastor Vanderlei, porque ninguém ganha sozinho. Ganha-se em equipe, trabalha-se em equipe. É essa a mensagem. Bom, gostaria de relatar aqui, como a minha colega esteve lá em Brasília, infelizmente eu não pude ir acompanhar, mas estava lá de coração, torcendo. Porque, como todos vocês sabem, que foi feita aqui uma moção de repúdio contra o presidente Temer, que a única reforma que tem que ser feita, sim, é a reforma política, onde esses ladrões, esses safados, esses bandidos, têm que estar na cadeia e não tirar o direito do trabalhador que levanta de madrugada, que ganha o seu pão, que paga seus impostos, que recolhe os seus impostos. Esse sim tem que ser digno, mas esse bando de ladrões que estão aí em Brasília, que se passar peneira, sobra muito pouco. Infelizmente, tem ainda pessoas que acham que está a maravilha do mundo. Não, como disse o Cortella, agora sim que o Brasil vai começar a ir para frente, porque é que nem na casa da gente. Como que vai esconder a sujeira no tapete? Se levantou o tapete, está aparecendo e vai aparecer mais sujeira. Agora é a hora. Agora é a hora. Não que eu seja utópica. Agora é a hora, colega Beth, colegas, de realmente ter a boa política. Só ficar quem realmente pensa no coletivo. Quem não olha no seu umbigo. Quem não quer se enriquecer com a política. E sim fazer a política séria, honesta, em conjunto, em equipe, para trabalhar em pró do povo. Esse sim. Estou também entrando hoje com requerimento e peço a colaboração de todos os companheiros aqui, que assinem embaixo e vote a favor sobre
o plano de manutenção da Secretaria de Educação. Gente, não tem como vir até aqui, nessa tribuna, e não falar do que está acontecendo. É escola sem porta, de banheiro masculino e feminino, bebedouro fechado. Por que está fechada a água? Por que está trancado? Porque as torneiras estão quebradas. Não tem manutenção. Chove mais dentro da sala de aula do que fora. E não é de hoje. Legislatura passada, o vereador Marquinho foi até com o senhor prefeito, lá na EMEB, doutor Marco Antônio, e falou que ia resolver. E até agora nós estamos esperando sentada. Até agora. Eu dou aula numa sala de um primeiro ano, onde tem 6 jogos de lâmpadas. Sabe quantas estão funcionando? Apenas 2. E aonde estão? Está as goteiras. As carteiras têm que ficar afastadas. De uma sala de primeiro ano. Está na hora de começar a cobrar. Tá na hora de começar a cobrar. Aonde está o dinheiro? Se tem dinheiro para as manutenções, cadê? Aonde estão? Meu boa noite. Está com a palavra o vereador Dirceu. Senhor presidente, público que nós vamos com sua presença, os vereadores, eu até não estava muito afim de vir falar, foi no começo, mas como foi mais no fim, a professora Marisol me deu uma luz. Eu estou aqui com um documento do prefeito, sobre o que você falou aqui. O problema, minha vereadora, é verba, dinheiro. Nós sabemos que tem problema. Não é agora não, vem vir um problema. O problema é que é a situação do nosso país. É a situação que deixaram o nosso país. E vai ficar pior, viu? Porque, infelizmente, o nosso presidente caiu no Arapuca. No Arapuca 13, sabe? 13. Entendeu? Então, você vê hoje, acabou de falar do Lula hoje, não parou? Sossegou, agora é tema. Essa é o que está acontecendo agora. Isso aconteceu na Argentina, na época, numa crise da Argentina. Aí chegou a seleção brasileira, começou o futebol, acabou, esqueceram da crise. Então, você vê bem, um país que estava começando a caminhar, começou bem, o mandato do Lula no começo foi bem, a Dilma até que fez mais ou menos, o segundo dela foi horrível. É muito roubo, vereador, é muito roubo. Hoje eles não falam mais em 100 mil, 200 mil, 500 mil, milhões. Eu tenho mandaram um zap para mim, até ele fala assim, um cafuçu do Mato Grosso. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Ele fala do Palocci. Sabe quanto o Palocci tem aplicado nos Estados Unidos? 1 bi e 200 milhões. Como é que ele conseguiu arrumar isso? Ele foi prefeito de Ribeirão Preto, depois foi ministro. Olha bem quanto está me dinheiro. Então não rouba hoje pouquinho. Antigamente roubava era menos. Hoje meteu na mão mesmo, sem dó. Então eu tenho aqui, ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Pedido do prefeito ao senhor José Mendonça Bezerra Filho. Está aqui as escolas. Ele pediu, na época, 3 milhões e meio, se não me falo de memória. Aqui está as escolas. Tá? Pré-escola. Escola, minha professora Maria Luísa Cruz Coelho. Professora Maria de Lourdes Trane Bellini. Professora doutora Isaura da Silva Vieira. Heitor Soares. Professor Gilmério Undique. Professor Marco Antônio Libano dos Santos. Professor Virgulino de Oliveira. Professor Vilma Mituzaki. Total tudo isso aqui é 250 na um, 200 na outra, 800 na outra, 600 na outra, 800 na outra, 250 na outra, 300 na outra, 250. Dá um total de 3 milhões e 450 mil. Foi pedida essa verba. Tá? Essa verba está para vir, Luan? Ou agora com esse embaraço que aconteceu aí, pode ser que não venha mais, né? Então pode ser, você me ajuda aí.
Então, essa questão dessa verba foi pedido agora em maio para o ministro da Educação, porém agora com toda essa crise política que o nosso país vive, certamente algumas demandas serão barradas, algumas trocas de ministros acontecerão. Nós torcemos para que isso não aconteça, para que os ministros permaneçam, para que o ministro ouça nosso pedido de 3,5 milhões para a reforma de todas as escolas. Então esse que é o nosso desejo, mas é uma incógnita, né? Querendo ou não, nosso país vive uma incógnita nesse momento. Mas o pedido foi feito, agora recentemente, 17 de maio. Então acho que é esse que é o trabalho, para ir para Brasília, pedir recursos, buscar, trabalhar para o Itapira. Se vinha essa verba, será todo problema. A questão é verba. Agora eu vou dar uma cutucadinha em vocês, mais uma vez dizer. Sempre vocês em Brasília fazer manifesto, gritar, xingar, tudo de vermelho, que eu vi, eu tenho foto até no meu zap. Gente, vai a Brasília, pega o seu deputado federal. Vocês têm ministro lá, vocês têm gente lá no governo. Vai lá e faça isso que o prefeito fez. Faça vir aqui criticar, a escola tal, tá vazamento, tá. Eu até conversei com a secretária da Educação essa semana. Só para me completar. Essa semana, eu disse para ela assim, o secretário, por que não pedir ao prefeito, duas pessoas, para limpar as calhas? Às vezes até, essas águas que vazam, às vezes é cara entupida. Você tem uma parte. Você tem uma parte. Obrigada, vereador. Eu pedi mesmo várias indicações aqui, limpeza de calha. Segunda-feira, nas duas EMEBs que eu estou trabalhando, alagou, gente. Não tinha condições, o portão estava fechado. Foi o maior transtorno, tanto na EMEB, Dr. Marco Antônio, no Lupe, como no João Simões. Foi mesmo. Então, isso é uma coisa tão fácil, às vezes tão fácil, né? Tão fácil para a limpeza de calha já sendo uma boa parte. Entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer. Está com a palavra o vereador Rafael. Boa noite, presidente, demais vereadores. Eu subo nessa tribuna hoje um caso que veio à tona aí no último final de semana. Um decreto da presidente do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. E nós devemos nos ater em relação a isso. É um caso gravíssimo. Talvez um dos maiores, se não o maior imbróglio dessa administração, porque a presidente do fundo também era secretária de governo, envolve o governo municipal, e na condição de secretária e na condição de presidente do fundo, nós temos que nos ater. O fato de uma pessoa falecida receber aposentadoria pelo fundo e o fundo fazer parcelamento com a prefeitura com aval da Câmara merece algumas considerações. Me parece que a presidente do fundo vai se manifestar amanhã. Gostaria que ela lesse atentamente e falasse para a população, principalmente para os servidores ativos e inativos, sobre o decreto número 41, de 7 de abril de 2016, assinado pelo prefeito Paganini e pela senhora Estercita Rogato. Era com relação ao censo dos servidores ativos, inativos e pensionistas. É inadmissível uma pessoa ter falecido em janeiro de 2016. Todos os servidores que estão aqui sabem e foram convocados para fazer o censo. Algumas perguntas pertinentes nesse momento. Poderia de janeiro até maio alguma coisa estar acontecendo? Poderia, mas tinha que vir a público. Mas após o censo, e a secretária, a presidente do fundo, somente agora, dia 17 de maio, baixar um decreto retroativo, eu gostaria que ela lesse o artigo 9º, parágrafo 1º. Falava que os servidores que não fossem no censo, eles ficariam com o seu recebimento bloqueado. Então, quem estava recebendo, certamente, não foi feito o bloqueio pelo fundo. Aí vamos mais à frente. Após 6 meses de bloqueio, se tivesse bloqueado, seria cancelado.
Então eu deveria ter visto isso em dezembro de 2016. O fundo tem órgão interno, tem pessoal que cuida da parte de contabilidade e tem uma presidente. Ela tem que falar isso para todos nós amanhã nessa coletiva. O decreto foi assinado pelo prefeito e pela secretária de governo, que também é presidente do fundo. É inadmissível o fundo na situação que está e o desvio, roubo, e alguém sendo conivente com isso. Gostaríamos que tivesse as punições e que a secretária, ex-secretária e presidente se manifestasse diante desse decreto que o prefeito fez e ela assinou junto. Para que serviu o censo? Todos os funcionários foram lá. Os funcionários da Câmara, os aposentados, os pensionistas. Quem assinou para essa pessoa que morreu? Por que não foi bloqueado se o morto não foi lá fazer o censo? Ou tiraram ele lá do cemitério onde ele descansa e foi lá fazer o censo. Posteriormente, se tivesse algum beneficiário, tinha que ter sido notificado e manifestado. Cria-se uma nuvem, se existe mais gente que morreu, não tem benefício e continua recebendo ou roubando dinheiro dos servidores municipais. Vai chegar um ponto, vai faltar dinheiro para pagar quem vai aposentar. E o coitadinho que está aposentado, que abre o olho. Porque o fundo é um saco sem fundo. Agora ela fazer um decreto retroativo, e ainda ela se incrimina no próprio decreto. Ela sendo presidente, Beth. É um absurdo, isso aqui é um caso gravíssimo. Vamos ouvir o que ela vai falar. E aqui está o pedido de uma nomeação do Macei para nós apreciarmos e analisarmos junto pela Câmara. Obrigado. Está com a palavra o vereador Carlinhos Sartori. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, saudar aqui os funcionários da Defesa Civil que se fazem presente na sessão, Zé Maria, as professoras aqui que já foram citadas pela vereadora Marisol, saudar também o Carlos Soares, que está sempre nos prestigiando, que é o chefe de cozinha conhecido internacionalmente, que está sempre abrilhantando a Feira da Lua, com os pratos lá, com uma especialidades bem diferente, né? E os assuntos que eu tenho para trazer essa noite é mais uma conquista de uma verba aí, que foi solicitada numa ida a Brasília. Estive lá o ano passado, juntamente com o prefeito, e foi solicitado 400 mil para fazer um recapeamento, uma parte de um recapeamento asfáltico. E essa verba, ontem chegou a notícia, o ofício para nós aqui, que mais essa conquista é através do deputado Carlos Sampaio, que envia mais 400 mil para que seja recapeado mais umas ruas de nossa cidade. Então serão elencadas essas ruas e para receber tal melhorias, né? Então vai ser feito todo o trâmite legal para que isso aconteça. Eu também gostaria de falar que tem um requerimento meu com referência à empresa Fênix, a pedido dos moradores do bairro dos Prados, que ela volte a fazer o itinerário Prados e passe pelo também o cais lá no bairro Penha do Rio do Peixe, que é uma reivindicação dos moradores do bairro dos Prados, para que volte o itinerário antigo. Então esse é um dos requerimentos. Eu também gostaria de falar que nesta semana faleceu também o senhor Oswaldo Fausto Greco, uma pessoa que trabalhou por anos na delegacia de polícia como escrivão e após a sua aposentadoria trabalhou também, exerceu advocacia, onde também trabalhou em prol de algumas entidades assistenciais, Allan Kardec por muitos anos, na Santa Casa, sempre como voluntário, entre outras entidades. O seu Fausto também foi casado com a dona Iris, que também já é falecida, tem o seu filho, o Fausto Greco Filho,
e também a filha falecida, que era a Doris. Então, o seu Fausto é uma pessoa que faleceu, foi sepultado e também participou da vida da sociedade, trabalhou em prol dos menos favorecidos pela sorte e hoje encontra-se junto de Deus. E uma saudação também que eu faço é para a dona Olga Pacini Brandão. Dona Olga, que completou 101 anos de vida, uma pessoa digna de receber essa homenagem, porque toda a sua vida ela sempre dedicou o trabalho aos pobres, sempre seguindo a doutrina espírita, juntamente com seu falecido esposo, o maestro Joãozinho Brandão, e por longos, até quando ainda com 100 anos, ia à assistência cristã lá, César Bianchi, onde militava as palestras e também os trabalhos junto à população mais carente. Então, deixo aqui um grande abraço para a tia Olga, que está vivendo e, graças a Deus, tem os ensinamentos e sempre fazendo o bem. Então, acho que a pessoa que faz o bem, está aí o respeito da nossa cidade, da população que ela sempre tanto amparou. Então, e só falando também da questão da verba, essa semana tivemos uma reunião juntamente com o prefeito, o setor da engenharia e o planejamento, e também com a PAI, para a questão da reforma, né, que essa verba aqui também destinada através do deputado Carlos Sampaio, de 147 mil, para a reforma da cozinha daquela instituição. Então, são recursos que a gente está buscando. Eu acho que isso é importante, que o vereador sempre faça, né? Buscar recursos junto daqueles que ajudou a eleger. Aqui em Itapira nós temos o deputado Barros Munhoz, que sempre nos socorre, mas também não dá conta, né? A gente precisa também de buscar recursos junto daqueles que recebem o voto da população, e é isso que tem feito. Carlos Sampaio recebeu os votos como deputado federal, 5.400 votos daqui do povo de Itapira, e retribui esses votos com emendas parlamentares que têm atendido setores da saúde, da educação, planejamento, entidades assistenciais. Eu acho que é importante quando se trabalha para aqueles que dão retorno para a nossa cidade. Então, acho que é importante a gente trazer aqui o conhecimento dos ouvintes, né, dos presentes e também dos internautas que estão aqui, com certeza, assistindo a nossa sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Mino. Antes da palavra do vereador Mino, a presidência também queria fazer deferência ao grande chefe de cozinha aqui, Carlos Soares, internacionalmente conhecido. Muito obrigado pela presença, viu, chefe? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, membros da guarda aqui presente. Queria também hoje aqui, como foi comentado, e até hoje não tive a oportunidade de agradecer ao Alexandre, o grande companheiro de campanha, que com certeza os votos deles também nos trouxe até aqui, e que foi, sem sombra de dúvida, uma grande pessoa na luta da nossa chegada a essa Câmara Municipal. Eu queria, presidente, hoje, como o senhor esteve ausente por 2 sessões, e eu comentei aqui em relação às prestações de contas do Toninho Bellini, aquelas que, por até, quando eu comentei da 2011, o senhor ainda disse que isso continuaria, agora veio também a de 2010, e algumas pessoas comentaram, você comentou, mas o presidente não estava presente. Então, hoje, com a presença de Vossa Excelência, gostaria de dizer mais uma vez, para a gente ter certeza daquilo que acontece com a política, não só do Brasil, mas aqui em Itapira, principalmente, aonde o Toninho Bellini, com 8 contas aprovadas, com ressalvas, algumas delas, foram rejeitadas pela Câmara Municipal, e o Ministério Público fez que tudo isso retornasse atrás. E o Barros Munhoz, em 8 anos, com 5 contas rejeitadas, teve as contas aprovadas pela Câmara Municipal. Isso é o fim do mundo, isso é a contramão da história. Então, como houve, na época, o presidente citou, dizendo que
meu irmão poderia ter feito alguma coisa, desviado, citando alguma coisa nesse sentido, então que hoje fica provado, que ainda pode ter alguma instância, mas que isso não tem volta. Então que hoje o Toninho Bellini provou que em 8 anos ele foi limpo e honesto, numa política de gente desonesta. Isso para mim é um grande orgulho da minha vida, ser irmão do Toninho Bellini e poder estar aqui hoje para poder falar em seu nome. Porque nos jornais e às vezes imprensas aí, escusas, né? Pessoas desonestas e que citaram coisas absurdas, né? E dizendo, né, que a gente tem que tomar um cuidado enorme, até o Carlinhos, todos, parabenizá-los pelas verbas que estão vindo, mas que eu disse aqui numa época, eu preciso dar um tempinho para a vereadora que ela me pediu, eu disse que o Barros Munhoz ele tem uma língua tão grande que ele falha em milhões, como falar em tostões. E é o que nós estamos vendo no Brasil. 30 bi, mas não sabe se é bi, dinheiro nosso, se é um tri de dólar, se são 30 bilhões de dólares, enfim. E depois reclama, não vou defender partido nenhum, vereador Dirceu. Depois reclama que dá 50 conto para o povão a cesta, para dar lá o 50 merréis para comprar uma cesta que o Lula deu. Se ele der, durante 100 anos, para toda a população do Brasil, uma cesta de 50 merréis, não chega em 1 bilhão, nem em 2 centenas de anos. O que esses caras roubaram em 7 ou 8 anos, agora todo mundo viu que não é um partido só. Então não vou citar partido. Está tudo junto e tudo misturado. Aí, esses dias, se eu estiver enganado, saiu no jornal que o deputado Barros Munhoz vai trazer 10 milhões para a mobilidade urbana. Quem vai investigar? Aonde está? Só que no jornal é enorme. É maravilhoso. Cadê os 10 milhões? Agora estão dizendo que para as escolas, o Luan está dizendo, escola, 3 milhões não vai ter. E não vai poder pegar dos 10 milhões da mobilidade, porque não dá certo. Né, vereadora? Então daí você fala por que falta dinheiro, que a senhora ia me falar, pode falar, por favor. Tá, eu quero perguntar para a vereadora, professora Marisol, para o César, para o vereador Maurício. Vai rápido, senão acaba o tempo. E para todos que estão aqui, se um de vocês perdoaria uma dívida de 1.800.000, hoje chegando a 2 milhões. Jamais, vereadora. Jamais. Então eu não aceito de qualquer colega aqui falar que manutenção de veículos, do transporte, da educação, da saúde, de todo o município, que falta verba para manutenção. Por gentileza. Outra coisa eu quero deixar bem claro aqui. Ô Beto, só colocar um negócio que vai acabar. Esse 1.800.000 é da Cristina. Isso se perdoou. Certo? Ninguém perdoaria. Mas se tem defunto recebendo dinheiro em Itapira, não vai sobrar dinheiro para vivo mesmo. Muito menos para as escolas. Boa noite. Gostaria de saber também onde foi parar o dinheiro que foi vendido do SAI. Uma questão de ordem apenas. Primeiramente, quando é requisitado a parte pela vereadora, apenas a vereadora pode fazer uso da palavra e a Vossa Excelência não. E após o momento de término de apartado, nós não podemos dar continuidade por questões regimentais. Tá? Continuando os trabalhos, entramos no expediente. Discussão e votação da 16ª sessão ordinária. Está em votação? Aprovado por todos os senhores vereadores. Ofício especial. Eu requeiro ao primeiro secretário que proceda a leitura. Ofício especial. Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de abril de 2017. A presidência da Casa, e atenção aos termos do artigo 32, inciso 14 da LOME, que determina que o balancete contábil seja apresentado ao plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores dessa egrégia Casa de Leis o competente documento. 9 de maio de 2017, Maurício Casimiro de Lima, presidente. Ciente e à disposição.
Sem mais ofícios especiais, passamos aos projetos de lei complementar. Projeto de lei 7 de 2017. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. É concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal de Itapira, ativos e inativos, com paridade, a partir de 1º de maio de 2017, reajuste nos vencimentos e proventos correspondente ao IPCA apurado entre maio de 2016 e abril de 2017. Artigo 2º. O valor da cota do salário família será reajustado na mesma data e índice utilizado pelo Regime Geral de Previdência Social e o teto remuneratório dos servidores que fazem jus a esse benefício no mesmo índice previsto no artigo 1º dessa lei. Artigo 3º. O auxílio-refeição e o abono natalino ficam mantidos nos valores atuais. Parágrafo único. O valor de abono de Natal será acreditado juntamente com o auxílio-refeição no mês de dezembro. Artigo 4º. O cargo de procurador jurídico de provimento efetivo, provido através de concurso público, fica reclassificado para R$ 4.250. Número de vagas, 1. Provimento permanente, cargo procurador jurídico, status vago, valor do cargo R$ 4.250. Artigo 5º. O cargo de contador de provimento efetivo, provido através de concurso público, fica reclassificado para R$ 4.150. Número de vagas, 1. Provimento permanente, status vago, valor do cargo R$ 4.150. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 7º. Essa lei complementar entra em vigor a partir de 1º de maio de 2017, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itapira, 18 de maio de 2017, Maurício Casimiro de Lima, presidente, Rafael Donizete Lopes, primeiro secretário, Elizabeth Donizete Manuel, segunda secretária. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Eu quero que a sessão seja suspensa por 5 minutos para a gente discutir o próximo projeto. Esse projeto ou o próximo? O projeto 07/2017. Como requer, senhor vereador, está em votação o requerimento para suspensão de 5 minutos, aprovado por todos os senhores vereadores. Discutir esse que leu? Sessão suspensa por 5 minutos. Requeiro ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, César, Dirceu, Bete Manuel, Luan, Mimo Nicolai, professora Marisol, doutor Maurício, doutor Rafael, presente. Estamos versando ainda sobre o projeto de lei número 7 de 2017. Questão de ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Em respeito ao projeto de lei ainda 07/2017, tendo em vista o parecer favorável de todas as comissões, eu peço que o projeto volte. Eu peço que o projeto vá para a ordem dessa sessão para ser discutido e votado, ainda hoje. A Excelência requeriu que o projeto 7 de 2017 venha às comissões para ser examinado o parecer e que volte à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 8 de 2017. Projeto de lei complementar. Altera o inciso 2º do artigo 66 da Lei Complementar 4.877 de 2012. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O inciso 2º do artigo 66 da Lei Complementar 4.877, de 4 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Aspas, artigo 66. Inciso 2º. Fica estendido o recesso escolar aos centros de educação infantil e à classe de suporte pedagógico a ser regulamentado em ato próprio do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º.
esta lei complementar entre em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 24 de maio de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Com fim dos projetos de lei complementar, passamos aos projetos de lei. Projeto de lei 26 de 2017. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Itapira o movimento, aspas, Maio Amarelo, fecha aspas, dedicado a ações de prevenção de acidentes e conscientização aos motoristas, pedestres e ciclistas sobre a segurança no trânsito. Parágrafo único. O movimento Maio Amarelo tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de uma conduta lícita, respeitosa e prudente no trânsito, bem como proporcionar a divulgação e a discussão do tema Atenção pela Vida, para que se alcance soluções visando a redução de acidentes. Artigo 2º. Tais ações serão realizadas anualmente no período de 1º a 31 de maio e ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Defesa Social, que realizará a cada ano a critério dos gestores, em cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais, campanhas de esclarecimento e outras ações educativas e preventivas visando a conscientização de motoristas, pedestres, ciclistas sobre a segurança no trânsito. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 25 de maio de 2017, professora Marisol, vereadora. As comissões competentes. Projeto de lei 27 de 2017. Projeto de lei. A Câmara Municipal de Itapira aprova ou promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O horário de funcionamento do comércio varejista em geral e de prestação de serviços fica disciplinado por esta lei, respeitadas as normas de proteção ao trabalho, assim como as previstas em acordos e convenções coletivas. Artigo 2º. Nenhum estabelecimento comercial de prestação de serviço poderá se estabelecer no município sem prévia licença da Prefeitura, concedida nos termos da legislação municipal vigente. Artigo 3º. Fica facultado aos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, com exceção dos previstos no artigo 4º e seguintes, o funcionamento conforme os horários. 1. De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. 2. Sábado, das 8 horas às 16 horas. 3. Domingo e feriado, das 9 às 14 horas. 4. Durante 24 horas de segunda-feira e domingo, farmácias e drogarias. 5. Supermercados similares de segunda a sábado, das 7 horas às 21 horas, domingos e feriados, das 7 horas às 14 horas. Parágrafo 1º. Fica facultado o cumprimento dos horários previstos nos incisos anteriores aos escritórios comerciais em geral, às secções de vendas de estabelecimentos industriais ou depósito de mercadoria e tudo mais que, embora sem caráter de estabelecimento, seja mantido para fins comerciais. Parágrafo 2º. Nos meses de dezembro e dias que antecedem datas comemorativas às mães, namorados e pais, o Poder Executivo poderá, através de decreto, prorrogar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais até às 22 horas, bem como definir
horários diferenciados em feriados federais, estaduais e municipais. Artigo 4º. Não estão sujeitos aos horários fixados no artigo 3º desta lei os seguintes estabelecimentos: 1. Shopping center. 2. Postos de gasolina. 3. Bares, lanchonetes e restaurantes. 4. Hotéis, pousadas e motéis. 5. Casas noturnas. 6. Indústria. Artigo 5. Os estabelecimentos localizados no shopping center deverão apresentar o seguinte limite de horário de funcionamento: 1. Segunda-feira, domingo e feriados federais, estaduais e municipais, das 10 às 24 horas. Artigo 6º. Os postos de combustíveis poderão funcionar permanentemente por 24 horas, de segunda-feira a domingo, respeitadas as normas de vizinhança e segurança vigentes. Artigo 7º. Os bares, lanchonetes e restaurantes, desde que atendam às posturas da vigilância sanitária municipal, de segurança, de direito de vizinhança e sossego público, poderão observar o seguinte horário de funcionamento: 1. Domingo a quinta-feira, das 7 às 23 horas. 2. Sexta-feira, sábado e véspera de feriado, das 7 às 2 horas do dia seguinte. Parágrafo único. Caberá ao prefeito municipal autorizar, mediante emissão de licença especial, o funcionamento de bares, lanchonete e restaurante fora do horário previsto desse artigo. Artigo 8º. Hotéis, pousadas e motéis poderão funcionar por 24 horas, de segunda-feira a domingo. Artigo 9º. As casas noturnas poderão funcionar às sextas e sábados, das 20 às 4 horas do dia seguinte, e aos domingos, das 16 às 22 horas, desde que autorizadas expressamente pelo Poder Executivo e em consonância com as normas de vigilância sanitária e laudos do Corpo de Bombeiro. Artigo 10º. O horário de funcionamento das indústrias, no que couber, obedecerá à legislação federal, estadual e municipal vigente de acordo com a convenção coletiva. Artigo 11º. O exercício do comércio ambulante será regido no que couber pelas normas previstas na Lei Municipal 5.162, de 13 de setembro de 2013. Artigo 12º. Os estabelecimentos sujeitos a essa lei deverão manter em local visível aos consumidores aviso sobre o horário escolhido de funcionamento de suas atividades, com menção a essa lei em modelo e ser fixado por decreto. Artigo 13º. A desobediência no disposto dessa lei sujeita os responsáveis à imposição das seguintes penalidades: 1. Multa pecuniária em valor equivalente a 260 UFMI no primeiro ato infracional, no segundo em dobro e no terceiro em triplo. 2. Suspensão da licença de funcionamento por 90 dias após o ato infracional. 3. Cassação definitiva da licença de funcionamento se após o cumprimento da penalidade de suspensão houver reincidência. Artigo 14º. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto e ser expedida pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias, iniciando após sua edição, e prazo de 30 dias para que os estabelecimentos a ela sujeitos se adaptem às suas regras. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrários, em especial as leis 1473 de 1980, 1475 de 1980, 1669 de 1983 e 3.483 de 2002. Prefeitura Municipal de Itapira, 24 de maio de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Sem mais projetos de lei, passamos aos pareceres. Parecer 43 de 2017.
A Comissão de Finanças e Orçamento, que a esse subscreve, instada que foi exarar parecer ao projeto de lei complementar número 3 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que aumenta o número de cargo no quadro de pessoal do Magistério Municipal de Itapira, após minudentes e acurados estudos sobre a matéria, opina pelo adiamento da propositura por 15 dias, para melhores estudos. É este o parecer, 23 de maio de 2017, Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente da Casa. Está em votação o requerimento da comissão, aprovado por todos os vereadores, adiado por 15 dias para melhores estudos. Sem mais pareceres, passamos aos requerimentos de pesar. Pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Roberto Vieira. Todos os senhores vereadores. Pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alves dos Santos, mais conhecido como Tininho. Todos os vereadores. Pesar pelo falecimento do senhor Flávio Aparecido Sequionato. Todos os senhores vereadores. Pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Fausto Greco. Todos os senhores vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu gostaria que ficasse nos anais dessa casa também um voto de pesar pelo Mineiro, que foi um desportista do nosso município, que faleceu. É o primeiro. Então, obrigado. É que eu ia pedir pela ordem do dia para nós discutir. Obrigado. O vereador Marangoni requeriu a ordem do dia do voto de pesar do Mineiro. Estão em votação os requerimentos de pesar, aprovado por todos os senhores vereadores. Regimentalmente, fazemos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Pois não, senhor vereador. Alô. Só a gente precisa tomar um cuidado, né? Às vezes, para comentar, sem sombra de dúvida, todos aqui do Votos de Pesar tiveram a sua importância para Itapira, né? Mas eu não poderia deixar aqui, até como um amigo pessoal, ele não saía do meu sítio, né? E o Mineiro, uma pessoa maravilhosa, encantadora, e para a gente não prolongar muito, eu falei que quando uma pessoa é do bem e passa uma vida construindo o bem, Dirceu, a gente só percebe porque eu estive no velório no domingo até frio, chuvoso, e eu comentei com meus amigos que nunca vi tantas pessoas presentes num domingo à tarde, fora todos aqueles que passaram durante o dia, e isso mostra a pessoa, a humildade, a simplicidade que esse homem tinha e o quanto ele era querido pelo povo de Itapira. Falei que às vezes pessoas aí com nomes importantes, políticos importantes, não terão a mesma tratativa, né, na hora de seu velório, porque não é qualquer pessoa que leva tantos itapirenses ao velório no domingo à tarde chuvoso como ele levou. Então, para resumir, eu deixo aqui um grande abraço para a família do Mineiro, que Deus abençoe sua família,
e que ele esteja descansando em paz, porque ele foi um exemplo de honestidade, dignidade e de bondade. Nada mais justo do que a gente aqui fazer essa homenagem a ele. Obrigado. Questão de ordem, presidente. O requerimento que se refere ao mineiro, ele está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia. Ok, obrigado. Sem mais votos de pesar, passamos para os requerimentos. Requerimentos. Eu peço a licença ao primeiro secretário, antes da leitura dos requerimentos, que o requerimento 167 de convocação ele será lido, né, da vereadora Beth, mas o mesmo recai sobre o ato da presidência número 3, 2017, estando suspenso temporariamente a sua votação e tramitação. Mas a leitura e andamento dentro da casa, nesse momento, é permissível, só para efeito de esclarecimento inicial. Passamos, então, aos requerimentos. Requerimento 161 de 2017. Voto de congratulação com o médico e empresário Dr. Ogari de Castro Pacheco, reconhecido pelo prêmio 100 mais influentes da saúde. Rafael Donizete Lopes e demais vereadores. Está em discussão. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os senhores vereadores. 162. Congratulação com os organizadores e participantes da 6ª Romaria Ciclística a Santa Rita de Caldas. Autor Luan Rostirola e demais vereadores. Ordem do dia. Ordem do dia. 163. Congratulação com o padre Bruno Pereira Gandolfi, comissão organizadora, fiéis e participantes da festa em louvor a Santa Rita de Cássia. Luan Rostirola e demais vereadores. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os senhores vereadores. 164. Congratulação com a direção da FATEC Ogari de Castro Pacheco, na pessoa do professor diretor Paulo Fernando Balbieri, pelo sucesso na realização de mais uma edição dos projetos FATEC de Portas Abertas. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os vereadores. Justificativa, senhor presidente. Pois não? Eu também congratulo com esse requerimento, sem sombra de dúvidas. E gostaria de deixar registrado que esse FATEC Portas Abertas foi um projeto de lei do companheiro e vereador Carlão Jamarino, que foi aprovado aqui na legislatura anterior por unanimidade. Perfeito. 165. Ordem do dia. Congratulação com a senhora Helenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de maio. Vereadora Marisol, professora Marisol e demais vereadores. Ordem do dia, como requer, vereadora. 166. Voto de congratulação com o Major Ricardo Augusto de Melo Araújo pela conquista da patente de coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocorrida no dia 24 de maio. Rafael Donizete Lopes e demais vereadores. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os senhores vereadores. 167. Requer a convocação do diretor de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos a essa edilidade sobre a aplicação de recursos no setor de odontologia e prótese. Beth Manuel. Suspenso temporariamente. 168. Requer oficiar a Secretaria Municipal de Educação solicitando informações quanto à existência de um plano de manutenção e melhorias em creches e escolas municipais. Professora Marisol. Está em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu requero que o requerimento 169 e 170 seja lido na íntegra. Como requer? 169. Requer, nos termos e prazos estabelecidos da LOME, oficiar a Secretaria Municipal de Governo para que preste esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei Municipal
5.548 de 2016. Requeremos a Vossa Excelência ouvido o colendo plenário para que, nos termos e prazos estabelecidos pela LOME, faça oficiar a Secretaria Municipal de Governo, na pessoa da ex-secretária senhora Estercita Rogato Belluomini e do atual secretário, senhor Luciano Semensato, para que preste esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei Municipal número 5.548 de 2016, que revoga a Lei número 5.410 de 2015 e autoriza o parcelamento de débitos do município de Itapira com o regime próprio de previdência social dessa municipalidade. Justifica-se este requerimento, uma vez que o Poder Executivo é obrigado a enviar mensalmente à Câmara o relatório analítico da execução financeira e orçamentária dos parcelamentos em aberto com seus devidos pagamentos, dos aportes financeiros, juntamente com os comprovantes de pagamento das obrigações previdenciárias patronais mensais. Requeremos ainda que, após deliberação do douto plenário, cópia deste requerimento seja encaminhada ao Ministério Público Local, bem como ao Tribunal de Contas do Estado. 25 de maio de 2017, Rafael Donizete Lopes, vereador. Está em Ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento 170. Requer oficiar a presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões para que esclareça os motivos de não ter cobrado o Executivo quanto ao não cumprimento da Lei Municipal número 5.548 de 2016. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que, nos termos e prazos estabelecidos pela LOME, faça oficiar a presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, a senhora Estercita Rogato Belluomini, para que esclareça os motivos de não ter cobrado do Poder Executivo, da qual foi secretária de Governo, explicações quanto ao não cumprimento da Lei Municipal número 5.548 de 2016, que revoga a Lei número 5.410 de 2015 e autoriza o parcelamento de débitos do município de Itapira com o regime próprio de previdência social desta municipalidade. Justifica-se este requerimento, uma vez que a secretária de Governo e presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão era a mesma pessoa, no caso, a senhora Estercita Rogato Belluomini, o que nos leva a crer na possibilidade real de falta de fiscalização por parte do Fundo Previdenciário, bem como interferência de interesses no cumprimento da lei em questão. Requeremos ainda que, após deliberação do douto plenário, cópia deste requerimento seja encaminhada ao Ministério Público Local, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 25 de maio de 2017, Rafael Donizete Lopes, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao autor. 2 minutos. Senhores vereadores, nós aprovamos uma lei em número 5.548, do dia 24 de novembro de 2016, e eu apresentei uma emenda a esse projeto que veio do Executivo, falando no artigo 5º que fica obrigado o Poder Executivo a enviar mensalmente para a Câmara Municipal relatório analítico da execução financeira orçamentária dos parcelamentos em aberto com seus devidos pagamentos, dos aportes financeiros, juntamente com os comprovantes de pagamentos das obrigações previdenciárias patronais mensais. Então, essa emenda foi aprovada por unanimidade pelos 10 vereadores na época e, infelizmente, até a data de hoje, 25 de maio de 2017, nenhum relatório do fundo, nenhum relatório da prefeitura. E estamos aí, talvez nesses relatórios, esse absurdo de morto recebendo na prefeitura. Nós, como fiscalizadores,
com a aprovação unânime dessa casa, nós temos que cobrar isso. Cobrar do fundo e cobrar da prefeitura, que vergonhosamente era a mesma pessoa. Defendia o executivo ao mesmo tempo que deveria fiscalizar o fundo. Fiscalizava o fundo e deveria cobrar a lei perante a municipalidade. Espero que a Estercita fale isso amanhã na entrevista que ela vai dar para a imprensa, porque isso aqui é grave. Afeta prefeito, afeta a secretaria de governo na qual ela fazia parte e principalmente o fundo municipal. Lei que não está sendo cumprida. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os vereadores. Justificativa, senhor presidente. Pois não. Em relação a esse requerimento, a gente observa a gravidade, senhor vereador Dirceu, em relação ao caso. Nós estamos diante de talvez um dos maiores absurdos do fundo municipal do município. Estamos diante de talvez uma das maiores recusas de envio de documentos para essa casa, que é obrigação pela lei do portal de transparência. E, infelizmente, temos que cobrar via requerimento uma coisa que já deveria estar nos anais dessa casa. Improbidade administrativa, talvez forjamento de contas, e cabe a nós cobrar isso, nesse momento, da prefeitura e principalmente do Fundo Municipal de Pensão. Porque nós somos servidores e queremos que o fundo seja um órgão transparente e justo para todos. Justificativa, Pois não, presidente? Com certeza, faço minhas suas palavras, vereador. Eu, como funcionária, como vereadora, não posso admitir isso. Se tem coisa errada, tem que aparecer, tem que ser corrigida o mais rápido possível. É dinheiro do funcionário, do fundo de pensão, então eu prefiro e tem que ser claramente regulamentado isso daí. E sempre, quer dizer, foram votados e não apareceu uma documentação, um relatório, é um verdadeiro absurdo. Isso não pode mais acontecer nessa Casa de Leis. Meu boa noite. Pois não. Eu, como não estava presente, agora o Rafael lendo aí essa emenda, eu me lembro, eu Elias nessa casa aqui, lembra? Que nós nos deparamos uma vez aonde o fundo de pensão, ele teria que ser dividido até o ano de 2000, e de 2000 em diante teria que ser feito novos estudos, para que num determinado tempo não acontecesse de deixar de ter dinheiro no fundo para que os aposentados recebessem. Aí o que aconteceu? Eu lembro que na época, eu ainda enquanto o meu irmão era prefeito, nós aqui na casa, foi feito um acordo onde havia uma dívida de 2.300.000 reais no fundo de pensão, aonde após 8 anos foi quitado. Então, esse fato de não aparecer esses balancetes, eu acho muito grave. E se existe a lei, eu acho que isso aí devia ser cumprido, que é uma forma de todos nós fiscalizarmos. É o bem para a população, inclusive para os nossos parentes e para a gente também. Pois não. Eu, como aposentada, e eu também exijo que seja esclarecido esse esclarecimento da função de pensões. Então, porque eu acho que tudo que é feito às claras, ninguém tem por que não vir mostrar. Então, eu estou à espera não só desse pronunciamento, mas de outros também. Eu estou atenta, parece que eu esqueci, porque por vários pedidos meus não tenho sido atendida também. Eu espero que esse Estercita seja bem clara, porque eu estou à espera. Obrigada. Eu gostaria de justificar também, queria esclarecer, na verdade, existiu uma conversa, e quero que todos aqui aprovaram por unanimidade. A presidente do fundo, existiu uma eleição para isso, né?
Então, ela acumulou cargo, o que era devidamente possível dentro daquilo que era previsto na parte eleitoral. E acredito que todos devem ter os seus esclarecimentos, tanto que o requerimento foi aprovado e as explicações devem vir a essa casa. E que se julgue aquilo que for definido pós as explicações e não previamente. Continuemos. 171. Congratulação com o padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade católica pela brilhante realização da festa de São Benedito. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os senhores vereadores. 172. Voto de congratulação com o secretário municipal de Cultura e Turismo pela brilhante programação religiosa e festiva da festa de São Benedito. Vereador Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado. 173. Congratulação com a senhora Olga Passini Brandão pelo transcurso do seu 101 anos de aniversário celebrado dia 6 de maio. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento. 174. Aprovado por todos os vereadores. Congratulação com o senhor Augusto Heriberto Pereira da Silva pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado dia 18 de maio. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os vereadores. 175. Congratulação com a senhora Odete Riciluca Bisinelli pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de maio. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os vereadores. 176. Congratulação com o senhor Benjamin Hermenegildo pelo transcurso do seu 87 aniversário de nascimento, celebrado no dia 22 de maio. Carlinhos Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. O requerimento de número 177/2017, eu requeiro que seja lido na íntegra, por favor. Regimental, senhor vereador. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o Dr. Antônio Fidelis Gil pela conquista de sua merecida aposentadoria após anos de serviço prestados na área de saúde do nosso município, principalmente no Hospital Municipal, Centro de Atendimento Integrado às Unidades Básicas de Saúde, onde também atuou como médico cardiologista. Neste momento gratificante, para homenagear de seus dignos familiares, essa Câmara Municipal manifesta igualmente sua manifestação de alegria de tão importante fato, desejando ainda ao Dr. Antônio Gil que desfrute de muita saúde, paz e felicidade pelo tempo futuro e merecida aposentadoria. Sala de sessões, 25 de maio de 2017, Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os senhores vereadores. O requerimento 178, eu requeiro que seja lido na íntegra, senhor presidente. Como requer. Requerimento 178 de 2017. Requer a nomeação e formação de uma comissão especial de investigação, SEI, nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar irregularidades no Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, a nomeação e formação de uma comissão especial de investigação nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar os pagamentos a beneficiário morto, conforme aponta a portaria número 13 de 2017. De acordo com a publicação no Jornal Oficial do Município, no dia 17 de 5 de 2017, a referida portaria cessa o benefício a partir de 17 de janeiro de 2016. Desde a referida data, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fez pagamentos a esse beneficiário já falecido sem nenhum tipo de averiguação mais aprofundada. Este fato coloca em risco as contas e a lisura de como a execução financeira acontece sob a gestão do atual presidente. Este fato não deve ser tratado de forma como foi estabelecido, expedindo uma portaria, anulando a concessão de benefício e solicitando a abertura de processo administrativo. Trata-se de crime de estelionato por parte de quem recebeu o benefício após o falecimento do servidor inativo e crime administrativo por parte da presidente e seu responsável do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão,
que ordenou o pagamento sem as devidas conferências que se exige no processo contábil de pagamento. Considerando que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão atravessa grave crise financeira, está na iminência de sofrer com a falta de liquidez para pagar seus beneficiários, qualquer descuido com pagamentos impróprios aumenta ainda mais essa demanda por suprimentos de recursos do Poder Executivo. Com o argumento de que o desvio pode afetar ainda mais as cambalidas contas do Fundo de Pensão, requeremos que sejam oficiados o Ministério Público Local, bem como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que os recursos pagos indevidamente sejam devolvidos aos cofres do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão. Considerando que o censo cadastral ocorreu em maio de 2016, na qual foram recadastrados todos os servidores ativos e inativos do município, a identificação dessa ocorrência somente um ano após o censo indica que a gestão do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão não está atenta a este tipo de problema, causando indignação que nos levam a questionar se existem outros tipos de problemas que poderão impactar negativamente o fundo. Sabe-se da importância do assunto, assim como a gravidade e a repercussão do caso que pode ocorrer. Assim sendo, o Poder Legislativo não pode ficar inerente à situação, até para que se evite futuros problemas da mesma natureza. Assim, a criação de uma comissão de vereadores viria a cumprir com uma das finalidades do Legislativo, que é fiscalizar. Que a este requerimento sejam anexados ainda a íntegra da Lei Municipal número 5.548 de 2016, bem como o Decreto número 41 de 7 de abril de 2016. Por fim, que fique estabelecido nos termos regimentais o prazo máximo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos da comissão especial. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, 25 de maio de 2017, assina o requerimento Rafael Donizete Lopes, professora Marisol e Bete Manuel, vereadores e vereadoras. Ordem do dia. Ordem do dia. Não. 179 de 2017. Requer oficiar a secretária de Defesa Social e comando da Guarda Civil Municipal para que se intensifique a ronda na ETEC João Maria Estevanato no horário noturno. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. 180 de 2017. Requer oficiar o comando da Polícia Militar do Interior para que se intensifique a ronda escolar na escola Benedito Flores de Azevedo. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. 181. Requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações dessa Casa de Leis quando a instalação de placas denominativas de rua, bairro e estradas rurais do município. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento aprovado por todos os vereadores. 182. Oficiar a direção da Aviação Fênix para que restabeleça o antigo itinerário do ônibus que atende a região dos Prados, passando pelo Cais Irmã Angélica, na Penha do Rio do Peixe. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento aprovado. 183. Congratulação com o CONSEG pela posse da nova diretoria na pessoa do presidente José Bernardes, que seja extensivo também aos demais integrantes. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais requerimentos, passamos de imediato às indicações. Sugere ao senhor prefeito estudos objetivando a realização de obras e melhorias do Cemitério da Paz.
Dirceu de Oliveira e demais vereadores. Todos os despachos das indicações são ao senhor prefeito. 197/2017. Sugere instalação de 2 redutores de velocidade do tipo lombada na Avenida Mário Covas, próximo ao trevo de acesso ao bairro do Zé Tonoli. 198. Sugere ao senhor prefeito que determine a manutenção do bebedouro dos alunos e instalação de portes nos sanitários da IMEB Dr. Marco Antônio Libano dos Santos. Professora Marisol. 199. Sugere estudos junto aos órgãos competentes, objetivando a criação e instalação de um ponto de táxi na Praça Virgílio de Oliveira, no Estorlupe. Carlinhos Sartori. 200. Sugere que os banheiros públicos da Praça Bernardino de Campos permaneçam abertos diariamente até às 22 horas. Carlinhos Sartori. Sem mais indicações, todas despachadas ao senhor prefeito, passamos aos ofícios. Ofício do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, prezado presidente. Referência e esclarecimento sobre o caso Antônio de Medeiros. Nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica do município de Itapira, municipal, o Conselho Municipal de Previdência, através de sua presidente, solicita que seja concedida a oportunidade para, perante as comissões dessa entidade, prestar esclarecimentos sobre a matéria vinculada na primeira página do jornal local, quanto à extinção do pagamento de aposentadoria do segurado falecido Sr. Antônio Medeiros, cuja a portaria foi publicada no Jornal Oficial de Itapira no dia 17 de maio de 2017, bem como para informar outros assuntos concernentes ao funcionamento desse regimento próprio de previdência. Atenciosamente, Estercita Rogato Belomini, presidente do Conselho Municipal de Previdência. Referendo ao artigo 29, de imediato, sendo um assunto pertinente nessa casa, ser discutido, a presidência já autoriza a vinda do fundo e estabelece que seja na terça-feira, às 17 horas, junto com a reunião de comissões já existente. E vai ser que horas a audiência? 4 horas. Acho que dá tempo. Dá tempo. Se esticar, atrasa um pouco. Rotary Club, convite à Câmara Municipal, prezados vereadores, o Rotary Club de Itapira, clube de serviços vinculado ao Rotary, formado por jovens líderes de 18 a 30 anos, realizará no dia 27 de maio do corrente ano a primeira edição de Feira das Profissões da cidade de Itapira. Todos estão convidados. Carolina Pavinato Olímpio, presidente, e Amanda Franco de Almeida, vice-presidente. O SAI de Itapira, ilustríssimo senhor presidente e demais vereadores, convida para um evento que será organizado pelo SAI com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, que será realizado no dia 10 de junho próximo, sábado, às 8 horas. O ponto de encontro será a Academia Ar Livre, localizada na Avenida dos Italianos, esquina com Rua Inhambu. E à disposição de todos aqui. Câmara Municipal de Mogi Guaçu, o presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu convida para o título de cidadão guaçuano o reverendo Daniel Aparecido da Silva. Estão todos convidados também, dia 7 de junho, às 19h30. O local é o Centro de Convenções. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista, moção de 16 de 2017, que versa sobre... Eu vou ler essa moção. A população brasileira está sendo surpreendida com os debates sobre a reforma política, com a sugestão de modelo de lista fechada, podendo engessar assim a composição do Congresso e garantir foro privilegiado a parlamentares suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Ele faz menção a vários pontos das reformas que estão vindo, opiniões divergentes, e está à disposição dos vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Fundo Nacional vem passando os valores, cota de 258.972,66.
o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, novamente, valores para alimentação escolar creche 26.707, alimentação escolar pré-escola 13.145, alimentação escolar EJA 979, alimentação escolar AEE R$ 42,00, alimentação escolar ensino fundamental 24.830, PNAT 7.582, 691 e 2.593,50. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, repasse de qualidade, R$ 18.000. Os próximos requerimentos são respostas da Prefeitura aos requerimentos da Câmara. Resposta ao requerimento 106, resposta ao requerimento 111 e resposta aos requerimentos 91, 92, 105 de 2017, todos assinados pelo prefeito municipal. Sem mais matérias, a presidência suspende a sessão por 20 minutos para ser organizada a pauta da ordem do dia e voltamos logo em breve. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, César, Dirceu, Bete Manuel, Luan, Nino, professora Marisol, doutor Maurício. Ainda no expediente, vou ler um parecer aqui. Parecer 44/2017. As comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Obras, Lazer, Serviço Público e Meio Ambiente, que subscrevem status que foi exarar parecer o projeto de lei complementar 7/2017, de autoria da mesa da Câmara, que concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. Acordam por exarar parecer favorável à propositura. Eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe incline a tramitação. Este é o parecer das comissões. Ordem do dia de hoje, o despacho. Ainda venho informar mais um convite que existiu, que entrou na casa, aos funcionários da casa e aos vereadores. O arraiá na EMEB Isaura, dia 10/6/2017, às 14h30, a todos. Passamos então à ordem do dia. Projeto de lei complementar que concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar. Está em votação o projeto de lei complementar. Em primeira votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, eu requeiro que seja dispensada a segunda discussão e partimos direto para a segunda votação. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos os vereadores. Está em segunda votação o projeto, aprovado por todos os vereadores em primeira e segunda votação. Sem mais projetos de lei, passamos aos requerimentos. Requerimento de pesar número 69/2017, voto de pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Roberto Vieira, mais conhecido como Mineiro. Está em discussão. Está em votação o requerimento. O senhor vai fazer uso da palavra? Não. Vamos. Pode ir, com certeza, Marangoni. Está com a palavra o vereador Toninho Marangoni. Boa noite a todos, a imprensa, a escrita, a falada, a internet. Então, o Mineiro era uma pessoa muito bacana, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. E como o Mino falou, é um exemplo para nós que ficamos.
que Deus o tenha. E ele tinha aquele jeito carinhoso de pôr o apelido nas pessoas, nos fregueses de jogador de futebol. Então é uma coisa que fica... que a gente não esquece. Então, fazemos de nós também pessoas assim, que as pessoas não esqueçam quando a gente se for. Então, boa noite a todos e fica aqui. Continue em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereadora professora Marisol. Boa noite novamente a todos e a todas. Com um sentimento muito triste, quando eu estava lá em Jacareí à noite, quando eu fiquei sabendo, recebi uma mensagem e fiquei sabendo dessa triste notícia. Ou como meus amigos já falaram, uma pessoa maravilhosa, encantadora, sempre alegre, sorridente, e infelizmente se foi, né? E como foi falado aqui, muitas pessoas no seu enterro, isso que fica é a amizade, é o carinho, é as coisas boas que a gente consegue propor aqui na nossa vida. Então fica aqui os meus sentimentos a toda a família, a esposa, os seus filhos. Vai fazer falta. Com certeza já estamos sentindo a sua falta. Então fica aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família e parentes. Meu boa noite. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Sartori. Boa noite mais uma vez. Eu também estive lá no velório do Mineiro, do nosso amigo, e lembro isso de muitos anos, quando os pais dele, a dona Alice, e o pai dele também, o Mineiro, vieram para Itapira e foram morar ali na rua Visconde de Cairu, na Vila Bazani, quase pertinho da Rua da Penha. E lembro bem, a dona Alice era filha daquela gente lá da Grama Roxa, a mãe dele lá dos Aparecido Luiz, Lepudino, Rubens, a dona Alice era irmã deles lá. Então, uma família muito boa, o pai, a mãe, depois até, lembro, ele teve uma irmã contemporânea, que era da minha idade, que já eram grande, ele teve uma irmã ainda, ele já tinha 20 anos, já estava jogando bola, ele teve uma irmã. E a gente era vizinho, e depois a gente continuou a amizade por longo desses anos. Eles, quando moravam ali, depois voltaram para Minas de novo. O Mineiro veio depois a se casar com a Elizabeth, tem os filhos, que é o Flaviano e o Fabrício. Uma pessoa muito querida, teve o bar ali, o Cinebar, trabalhou no departamento de esporte da prefeitura, e agora atualmente era motorista de táxi. Mas uma pessoa que sempre ajudou, sempre fez o bem. Eu acho que essas pessoas que fez o bem, viveu para servir. Então o Mineiro era uma dessas pessoas, um grande amigo da minha família. Por sinal, todos meus irmãos, nós estivemos presentes lá para essa última homenagem ao nosso amigo e o Mineiro. Obrigado. Com a palavra. Eu não vou nem subir na tribuna, como eu já tinha justificado, só para conhecimento de todos, né? Dizem que o Mineiro ele era o Milton Neves de Itapira, né? Porque a paixão dele no esporte, o craque que ele foi, eu falei que o Milton Neves, Dirceu, não chega nos pés deles. Porque se falar assim, ó, em 1973 tinha um time em Varginha, como é que chamava os 11 jogadores? Ele sabia. Porque o Milton Neves sabe dos grandes times, de coisas e tal. Mas o Mineiro, a paixão dele era tanta. Olha, teve um jogo com a Ferroviária, não sei aonde, em Santos, em 1983. Ele sabia o placar, quem tinha jogado e quem tinha sido substituído. A cabeça dele vivia para o futebol, a paixão dele. Então, que realmente que Deus o tenha lá, que ele vai fazer muita falta no meio de todos os esportistas aí. Secretário Vassalés. Frisou bem. Ele era corintiano? Ah, não saiu ainda? Está na ordem do dia, pode falar. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os senhores vereadores. Deixa eu estar com a palavra, senhor Dirceu. Ele falou lá, pensei que estava justificando. Falar em esportista, né? Mineiro foi um grande esportista da Itapira. Inclusive ajudou num par de esportes grande. Como falou
como falou o Mino, né? O Mineiro, se tivesse hoje, né? Se fosse hoje o que ele era um profissional. Passar por cima de todos esses perraparos que tem, que dizem que são bons. Então, e aproveitando também, lógico, parabenizando, agradecendo o grande esportista que ele foi, nos deixou meio cedo ainda, já era moleque novo, né? Também quero aqui, não passou menos recebido, um voto de pesar que eu fiz aqui para o Tininho, lá dos Prados, lá, também, que também foi embora essa semana. Então, deixar aqui minhas condolências também para o Tininho e para a família do Mineiro. Porque o Mineiro era um esporte, não era corintiano? Santista. São Paulino? São Paulino. E ele era crítico, né? Você falou bem certo. Isso. Ele acompanhava, era verdade, não. Então, desculpa da minha gafa aí, tá? Justificativa de voto? Justificativa, presidente. Pois não. Bom, eu também não poderia deixar meus sentimentos a toda a família do Mineiro. Mineiro que eu ainda não vi jogar bola, não vi toda essa parte esportista dele, mas me lembro muito bem quando eu, meu pai, meu avô, a gente estava lá no bar, no mini bar do Mineiro, seu famoso frango assado, né? Então o Mineiro, tenho certeza que deixa grandes histórias, deixa grandes lições pra gente, uma pessoa polêmica, mas sempre brincando com a vida. Isso que a gente se lembra dele, isso que eu guardo do Mineiro. Todos os sentimentos para a família do Mineiro. Por que será que você lembra do frango ainda? Pois não, senhor vereador. Eu também gostaria de externar aqui as condolências da família. Era uma pessoa sensata, uma pessoa muito boníssima, e também deixo registrado aqui as condolências aos familiares e aos amigos do grande Mineiro. Presidência, de uma forma geral, vê que todos os companheiros, faço as palavras do Mino aí, quando a pessoa constrói uma vida, tem apoio de todos. Tive a oportunidade, Mineiro morava na rua José de Alencar, rua de trás da minha casa, seu filho Fabrício, mais velho, fomos companheiros de escola durante muitos anos, frequentei muito a casa do Mineiro, e é uma pena, é uma perda que todos nós, de uma forma geral, estamos sentindo. Requerimento número 162 de 2017. Está avistado pelo vereador Disseu, voto de congratulação com os organizadores e participantes da Romaria Ciclística a Santa Rita de Caldas. Avistado pelo vereador Disseu. Requerimento 165 de 2017, voto de congratulação com a senhora Elenir de Barros Ribeiro da Silva pelo transcurso do seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de maio. Está em votação. Com a palavra. Está em discussão. Perdão, vereador. Está com a palavra. Desculpe. Desculpe. Me antecipei, desculpe. Bom, boa noite novamente aqui. Quero desejar uma boa noite aqui para o meu filho e para o Nilson Mateus, que está hoje aqui prestigiando. Bom, falar da dona Elenir, que coisa boa, não? Não fui aluna dela, eu tive o prazer de trabalhar ao lado dela na Secretaria de Educação aqui na nossa cidade. Quanto eu aprendi com essa mulher. Quanto bem, uma pessoa boníssima, com uma bondade, uma pessoa simples, com um coração enorme. Então, não podia deixar de falar e de lembrar do aniversário da dona Elenir. Uma vida toda dedicada na área da educação. Aposentou como diretora do Pedro Ferreira. Depois ela foi convidada para ser diretora da escola, na época, ensino fundamental, né? Do Vilma, lá no bairro Jardim Paraíso. Exatamente. Então, seus filhos, Aline, Leandro, Rodrigo, seus netos. Então, eu quero aqui deixar registrado os meus parabéns para essa pessoa maravilhosa que não podia passar em branco. Dia 20 de maio foi o aniversário dela. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Mino. Mais uma vez, boa noite a todos.
E a Marisol, com esse seu requerimento, Marisol, você me deu a oportunidade aí de a gente... a Helenir foi minha aluna. Eu fui aluno da Helenir no Júlio Mesquita, quando eu tinha, acho que meus 7, 8, 9 anos de idade, nos primeiros... E ela era, sem sombra de dúvida, uma professora exemplar, naquele pequeno porte dela, mas numa época que professores eram respeitados como um pai e uma mãe, Dirceu. E ela sempre elaborava peças de teatro, eu nunca vou me esquecer disso. E trazia as crianças para peça de teatro, levava todos nós para assistir peças de teatro, para que as crianças, naquela época, com as restrições que tinham de transporte, e o Júlio Mesquita era, naquela época, uma coisa maravilhosa, aquele pátio do Júlio Mesquita e tal. Mas a Helenir, hoje me sinto até aqui, assim, contente de poder estar falando com esse seu requerimento, porque ela foi, sem sombra de dúvida, um marco na minha vida, como tantos outros professores da época, aonde chegava em casa, se a gente reclamasse pro pai, não que a gente apanhasse do pai, de coisa, mas o professor tinha a liberdade de nos chamar a atenção. O professor era respeitado como a continuação de nossa casa. E a Helenir era um exemplo disso, brava, muito brava. Lembro da professora Ruth, não me lembro do sobrenome, Carlinhos. Era a dona Ruth, que morava... Brava. As professoras eram bravas. E se a gente fizesse alguma coisa errada, o pai imediatamente ficava sabendo para que a gente fosse corrigido, né? E com isso a gente, nesse período aí, é lógico que a gente não se torna uma pessoa perfeita, tal, mas pelo menos aprende a respeitar o próximo nas suas atitudes. Pois não, vereador? Você foi muito bem lembrado. Porque, nossa, no meu tempo, eu sou bem mais velho, né? Era diferente. Quando você apanhava na escola, em casa apanhava de novo em casa. Hoje é o contrário, se a pessoa ainda puxar a sua orelha hoje na escola, o pai vai lá batendo na professora. Ou estou falando besteira? Não é como mudou, vai batendo na professora. Então, desculpando, eu estou regenerando todo mundo. Mas tem aluno que vai na escola, não vai para estudar, vai para bagunçar. Entendeu? Então, eu conheço a dona Helena, inclusive eu tenho o prazer de conviver com o neto dela, o Giovanni. Giovanni? Muito meu fã, muito meu fã. Mas ela aí, enfim... A gente sabe que hoje o que o Dirceu está falando é tão sério. Eu peguei essa deixa da educação, porque hoje não é que o pai vai bater no professor. O que eu vi esses dias foi um aluno que a professora tirou o celular. Essa professora está internada. Ele quebrou uma cadeira e causou um traumatismo craniano. Ele arrebentou a cabeça da professora na sala de aula. Certo? Então nós chegamos a um ponto extremo. Mas, na verdade, eu quero aqui, em nome da Helenir, e com o consentimento da Marisol, né, parabenizar todos os professores de Itapira, do passado e de hoje, que eu acho que antigamente, apesar de tudo, era mais fácil ser professor, porque tinha o apoio dos pais. Hoje, o professor tem que ser um herói. Porque não pode levantar a voz, não pode dar um contra no aluno, o que devia ser diferente, que os pais continuassem a incentivar e a ajudar os professores. E com certeza nós teríamos aí uma juventude bem mais atenciosa e bem mais educada, né? Não é uma coisa generalizada, mas uma grande maioria. Então, parabéns pelo seu requerimento, e se ela estiver ouvindo, um grande abraço à minha professora Helenir. Obrigado a todos. Continua em discussão. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos os vereadores. Justificativa de voto, presidente. Pois não. Eu também gostaria de justificar dizendo aqui a professora Helenir, muitas felicidades. Foi minha professora de português e também uma pessoa que a gente tem amizade até hoje, né, com os filhos dela, conheço também os netos, e filha do saudoso vereador Joaquim de Barros, era o pai dela também, que foi vereador dessa Casa de Leis. Então, um grande abraço à professora Helenir de Barros. Requerimento 169/2017 requer, nos termos e prazos estabelecidos pelo nome, oficiar secretário municipal ou secretário municipal de governo para que preste esclarecimentos sobre o não cumprimento da lei número 5.548 de 2016. Vistado pelo vereador Lua. Requerimento 178/2017
requer a nomeação e formação de uma comissão especial de investigação, SEI, nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar irregularidades no Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Vistas. Esta presidência gostaria primeiramente de agradecer a presença da Guarda Municipal, o trabalho de todos os funcionários. Declara encerrada a sessão de hoje. Antes dos vereadores